Neste vídeo vamos estar no Alentejo, num parque de campismo, vamos visitar uma reserva com animais selvagens, vamos percorrer a Rota Vicentina, descobrindo as suas maravilhosas paisagens, a sua bela gastronomia, e vamos estar na RTP num programa Tenda às Costas. Venham daí connosco! Tínhamos sido convidados pela RTP1 para estar presente no programa Tenda às Costas. Para isso dirigimos ao Alentejo, perto de São Teotónio, a um parque de campismo onde já estava tudo pronto para a emissão do programa. O parque de campismo tinha umas instalações muito agradáveis. Nós preparámos o nosso material, ficou tudo pronto, tudo arrumadinho e decidimos ir dar um passeio. Ali perto descobrimos que havia uma reserva com animais selvagens. Avestruzes, bisontes, zebras... Muito interessante, mas o que já não foi tão interessante foi quando íamos a caminho da Praia do Carvalhal encontrar logo as famigeradas placas a proibir o estacionamento de autocaravanas. Enfim, vamos esquecer esta situação muito desagradável e usufruir da bela praia que é a Praia do Carvalhal. Estávamos aqui na praia, o nosso amigo nadador Salvador vai chamar-nos a atenção que a maré está a subir, é a altura de regressar à praia. E regressar ao parque campismo, que amanhã será um novo dia. Sobre esta preciosidade que é a viola campaniça encontrará. Com certeza que é um dos instrumentos que acompanha o canto, pode ser o despique ou pode ser o canto. Esta acompanha mais o cantabalão. A emissão da RTP1 já tinha começado, mas nós só iríamos intervir da parte da tarde. Dava tempo para um belo passeio a descobrir a Costa Vicentina. Tínhamos feito um bom percurso a corta-mata até ali chegar. O retorno é que foi um pouco mais difícil. Será por aqui ou por ali? Bom, a coisa não está fácil de encontrar as bicicletas. Mas finalmente tudo se resolveu, mesmo a tempo de nos prepararmos para entrar para a emissão da RTP. Vamos entrar no programa da RTP1? Parece que sim. Íamos entrar no ar. Esperamos ter dado uma boa imagem do autocaravanismo, mas podem acompanhar-nos no nosso vídeo Viagens e Companhias na RTP1, que está no nosso canal do YouTube. Todo o pessoal da RTP1 eram muito simpáticos e deixaram-nos boas recordações, mas no dia seguinte havíamos de continuar a viagem. Quer dizer, continuar, mas por pouco tempo, decidimos logo ficar no Parque Campismo da Zambujeira do Mar. Boas instalações! E nós que conhecemos estes locais vai para mais de 50 anos e cada dia que aqui chegamos temos a mesma sensação de deslumbramento como no primeiro. E passear por aquelas arribas sempre com o devido cuidado, mas deslumbramos com as paisagens que vamos encontrando. É boa água, fresca. Muito boa. Espetáculo. Tem esta fonte aqui desde 1831. Nos vossos passeios pela Costa Vicentina, não percam a oportunidade de percorrer as arribas e ir descobrindo estas praias que se vão sucedendo uma atrás de outra. Parece que cada uma é mais deslumbrante que a anterior. E mesmo que a temperatura não seja muito convidativa a banhos, não vão faltar motivos para despertar a vossa curiosidade. Este passeio de fim de tarde está a ser bastante agradável e o que é curioso é que aqui no meio de toda esta vegetação encontramos uma coisa que se chamam camarinhas. São as chamadas pérolas da Rainha Santa Isabel. São uns frutos silvestres, eles devem andar por aqui. Olha, está ali talvez. Ali. É, ali está. As pérolas de Santa Isabel. O que é que sabe? Tem um sabor a silvestre, não é? Meio doce, meio acre. Meio doce, meio acre. É engraçado. Mas as pérolas, diz que as lágrimas da Rainha Santa Isabel que se transformavam em pérolas. Quando ela andava à procura do Dom rei. Dinis. Dom Dinis era um malandro. Era um grande máfia, Era um malandro, Dom Dinis era um malandro.
E vamos ser sinceros, há alguma maneira de começar melhor um dia com um bom pequeno almoço junto à nossa autocaravana, acompanhada com um belo cappuccino? Eu não conheço, mas pode ser que haja. Bom, e estes pequenos almoços duram. Mas a vida tem que continuar e queremos mostrar mais coisas neste vídeo. O nosso amigo. O homem da recepção. Agora estávamos em entrada da barca. É logo a seguir à Zambujeira, a caminho do norte. Um muito típico porto de pesca da costa vicentina, mas venham ver estas paisagens. A entrada para a barca, em dias de mar mais agitado, pode ser difícil, mas hoje estava um dia lindo, talvez um pouco enevoado. Mas vamos ver o que é que aquele pescador terá trazido no seu barco. A maior parte do pescado já tinha sido descarregado e entregue na lota que fica mesmo ali ao lado. Agora havia que pôr o barco a seco e resguardá-lo de uma possível situação de tempo mais desagradável. Na lota onde se comercializava o pescado, a agitação era muita. Olha, aqui estão os búzios que vão servir para o nosso almoço. É que nós há muitas décadas que somos amigos e clientes aqui do Arménio. Olhem para estes, percebes? Ui, a bela sopa de peixe e a feijoada de búzios. Não percam. O doce de vinagre e uma encharcada com ameixa de elvas. Bem, estava divinal. Aí está. Ok. Até à próxima. Vamos ver daqui a mais 40 anos. O melhor era parar para ali perto para fazer a digestão. Neste périplo que tenho feito pela costa vicentina, há coisas que me deixam preocupado. Penso que a minha liberdade de deslocação neste país está a ser seriamente atingida. Estou aqui num parque de estacionamento na Ilha do Pessegueiro, perto do Porto Covo. Um parque de estacionamento que neste momento tem muitos lugares vagos, estamos no início do mês de setembro. E o que é que acontece? À entrada do parque tenho uma placa que diz proibido estacionamento de autocaravanas. Portanto, eu, como possuidor de uma autocaravana, estou proibido de vir à praia da Ilha do Pessegueiro. Estou proibido de me deslocar a uma praia. Isto é algo que me deixa um pouco preocupado. Conhecemos a Ilha do Pessegueiro, a sua praia, muito antes de ser imortalizada na canção do Rui Veloso e do Carlos T. Continua a ser para nós um deslumbramento. Embora o dia de hoje estivesse um pouco enevoado, mal se conseguia ver a ilha. Olha, a fortaleza ali em cima, sempre espetacular. E mesmo ali ao lado do Forte do Pessegueiro há uma formação rochosa que nos deixa sempre surpreendidos. Aquelas rochas parece que foram cortadas à navalha, aqueles ângulos retos, as paredes completamente lisas. O que é que terá sido? Que histórias estarão por trás destes blocos de pedra que há tantos anos que nos deixam curiosos? Olha, agora levantou um pouco a névoa e consegue-se ver a Ilha do Pessegueiro lá à frente. Continuamos viagem até à cidade de Sines, na estrada sempre junto ao mar, que passa por praias que nos atraem tanto. Passámos São Torpes, entrámos em Sines e pouco depois já percorríamos as suas ruelas até ao castelo. Desde que se iniciou a construção da refinaria, que Sines se transfigurou completamente, embora o Vasco da Gama lá continue a dominar a paisagem. Mas esta viagem iria ficar por aqui. Nós iríamos regressar porque a autocaravana precisava de passar pela oficina para uma revisão. Continuem a acompanhar os nossos vídeos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, só assim podemos continuar juntos.